Bom dia, oitavo ano, vamos de conteúdo novo, as articulações aí, trabalhando nosso livro aí pesado, né, do oitavo ano. Então nós vamos falar de articulações, né, as articulações que permitem a gente realizar movimentos, né, e a gente tem cuidado com determinados movimentos para não prejudicar a cartilagem e também a gente esqueci que eu ia falar. Esqueci, deu branco. Olha só. Então, essas articulações, meninos, elas vão ser locais de encontro que dois ossos, como mostra nessa figura aí em cima, e ela vai ter em suas extremidades, os ossos têm as cartilagens, e essas cartilagens, né, ajudam na proteção e a articulação vai promover a movimentação desses ossos. Então, quando eu falo em articulações, antigamente a gente tinha um sistema que falava sistema articular. Ele é formado por estruturas, né, que tem a função de unir um ou mais ossos, né, permitindo que o esqueleto, né, promova movimentação. Então, essas articulações, meninos, elas dão ao esqueleto uma melhor flexibilidade e também ele como é que fala? Mantendo os ossos unidos, eu vou ter uma melhor mobilidade de movimentar. As articulações, meninos, eles, né, têm a definição aí de sistema articular. A articulação, que é o meio entre os ossos na constituição do esqueleto, né, que é anatômica e funcional. Então, e a artrologia, né, que é o estudo das articulações. Né? Então, nós temos pessoas especializadas a estudar essas articulações, certo? As articulações ou juntas, né? Tem gente lá, minha avó mesmo, acho que vocês vão me identificar. Minha avó falou assim: mas eu tô com a dor na junta do meu pé, nossa, mas eu tô com a dor na minha junta do meu braço e tal, que eu não consigo mexer. Então, tem gente que fala junta ao invés de articulação, tá? Mas é a mesma coisa. Então, eu tenho um local onde dois ou mais ossos vão se unir. E essas articulações, gente, elas podem ser classificadas em fixas, móveis ou semimóveis. No livro de vocês, né, na página 45, está trazendo articulação móvel, articulação imóvel ou semimóvel. Então, pode ler lá e destacar para mim. Então, as articulações, elas permitem ligação entre os ossos do esqueleto, né? Nós temos aí alguns que vai realizar a função aí de movimentos e outros que não. Como eu falei para vocês, nós temos a articulação móvel, semimóvel e imóvel. A articulação móvel, tá? É aquela em que tem um pequeno espaço entre um osso e outro, né? Que é preenchido por um líquido e aí ele permite uma grande mobilização, a realização de um trabalho. Então, por exemplo, eu esticar o meu braço e levar lá em cima, né? A minha perna, fazer isso, eu tenho flexibilidade, então eu consigo movimentar essa articulação móvel. Articulação semimóvel é aquela que os ossos, né, eles vão encontrar unidos por meio de uma cartilagem, né, e o tecido ele facilita o deslocamento dos ossos e contribui para a absorção dos impactos. Então, que eles estão bem grudadinhos um no outro. E por último, não menos importante, nós temos as articulações imóveis, né, que os ossos estão bem unidos, bem pertinho um do outro, que não realiza movimentação.
né? E aí eu falo que a articulação ela é imóvel. Então, uma articulação móvel, o braço é uma articulação móvel. Uma articulação semimóvel poderia pegar aí o atestado da coluna e anotar. E o do crânio, é aquela que não permite movimento, tá? A imóvel é o do crânio. E a semimóvel é a da coluna vertebral, que os movimentos são limitados, tá ok? Não esqueçam isso, anota isso de preferência, para ter material aí para estudo. As articulações, né? Nós temos os ligamentos, que é o que mantém unido uns ossos a outros, né? Ao meio, então, ai, deu branco aqui. As articulações, elas, né, podem ter problemas. Ligamento, né? A gente pode ouvir falar, ai, fulano rompeu o ligamento do pé. É muito comum em jogadores de futebol, né? É um tecido conjuntivo que mantém unidos com os ossos das articulações fixas ou móveis. E luxação não é quando tem um deslocamento do osso, né? De uma junta e aí ele sai em uma outra posição. Aí eu tenho o que nós chamamos de luxação. É muito comum ligamentos, né? Rompimento de ligamentos e nos atletas, né? Jogador de vôlei, futebol. Aí eu trouxe algumas doenças que tem aí para vocês na página 47. A primeira é a artrose, né, que ocorre um desgaste do tecido cartilaginoso, e alguns fatores como hormônios, a idade também influencia muito. Então é um processo degenerativo, né, de desgaste da cartilagem, né, que afeta sobretudo as articulações que suportam peso ou que fazem movimentos em excesso, né? Então, aí eu tenho exemplo aí, né, da cartilagem normal e da cartilagem. Então, os ossos se encostam um no outro e aí provoca dores, né, intensas. A artrite reumática ou artrite reumatoide, né? Uma inflamação que ocorre quando as defesas do organismo passam a combater tecidos que vão formar essa articulação e com um, da doença, né, na sociedade, né, o paciente passou a ter várias dores, né,
Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aula de literatura. Essa aula de hoje será baseada aí no texto Trânsito, um espaço de convivência social, do escritor aí Fábio de Cristo. Vamos ler esse texto e em seguida eu mostro para vocês quais serão as atividades a serem realizadas em casa. Só relembrando vocês que as correções das atividades de literatura serão feitas, durante uma live extra, para que vocês possam interagir, para que vocês possam discutir as ideias, enfim, né, um momento aí de discussão e correção. Continuaremos lendo o livro que vocês estão lendo, né, As Cores da Escravidão, durante as lives. Eu não tenho colocado aqui a quantidade de páginas, porque tem funcionado bem durante as lives e tem dado certo, tá? Então, agora nós vamos lá pro texto, né? Um trânsito, um espaço de convivência social. Antes de começar o texto, na página anterior aí, tem aqui 9, atenção, pare, siga. E aí aqui nós temos aqui essa imagem aqui, né? Vamos fazer do trânsito um espaço saudável. Cuide da sua segurança e siga as regras do trânsito. Respeite o direito do outro. Em todas as situações, aguarde a sua vez de prosseguir. Então, qual que é o grande problema do trânsito? Não obedecer às regras, né, às normas, né? O direito de um ir, a pessoa não espera esse momento. E aí, na imagem retrata aqui, nós temos aqui o sinal que está vermelho para os carros. E aí as pessoas estão atravessando aqui na faixa. Faça a sua parte antes de atravessar. Olhe sempre para os lados. Conheça mais sobre o significado dos sinais e placas de trânsito. Por que é importante conhecer as placas de trânsito e os sinais? Para que você consiga se orientar, né, quando você estiver circulando pelas ruas, né, pelas vias. Por que é importante olhar para os dois? Ah, mas eu vou atravessar a rua e tá vindo carro só em uma direção. Então não precisa olhar para os dois lados. Precisa olhar para os dois lados, sim. Por quê? Porque às vezes pode ter uma pessoa infringindo, ou seja, passando por cima da lei e andando na contramão. Então tem que olhar sempre para os dois lados, independente se a via, a rua é de uma mão apenas, tá? De um sentido, tá? E aí aqui tem algumas coisas aí para você, tem algumas questões aqui para vocês pensarem, né? E refletirem. E aí aqui, né, momento 1 de leitura, ele vem, né, fazendo algumas indagações, algumas perguntas, né? Você já se perguntou qual é a importância de uma boa convivência no trânsito? De que forma as pessoas podem agir para que haja uma situação de boa convivência no trânsito? Leia o texto a seguir e veja de que forma o autor propõe que esse objetivo seja atingido, que é o texto, né, um trânsito, um espaço de convivência social. Você vai dar pause no seu vídeo agora. Antes de dar pausa, você vai prestar atenção no que eu vou falar. Você vai ler esse texto em voz alta, para você trabalhar aí a pontuação. Eu sei que nós estamos lendo, né, o livro durante as lives, todo mundo tem lido, mas é importante estar com esse contato com a leitura o tempo todo, porque se vocês estivessem em sala de aula, vocês estariam lendo em voz alta, tá? Então você vai agora sim, você vai dar pausa e vai fazer a leitura do texto, tá? Observar aqui a imagem. E aí o texto finaliza aqui, tá? E aí aqui tem uma outra imagem aqui, né? De uma faixa de pedestres. Aí tem um motoqueiro aqui na área destinada à bicicleta, né? É um negócio, né? E aí agora aqui começam os exercícios. Então vamos lá, ó, escrevendo sobre o texto. O texto foi desenvolvido a partir de um ponto de vista do autor. Aí na letra A fala o seguinte: identifique e explique esse ponto de vista. Então você vai identificar, você vai falar qual é e você vai explicar esse ponto de vista do autor. Na letra B pede o seguinte:
Por que o assunto discutido é relevante na atualidade? Por que discutir e falar sobre trânsito é referente para os dias de hoje? E aí do ladinho aí tem assim, ó, no trânsito, uma placa aqui, ó, no cartaz. No trânsito, não importa de quem é a culpa. O pedestre é sempre o mais frágil. Pedestre e motorista, responsabilidade é uma via de mão dupla, ou seja, todo mundo cuidando de si e do outro. Por que o pedestre é o mais frágil? Porque ele não tem nenhuma proteção. Por exemplo, se a pessoa está dentro do carro, ela, de certa forma, ela está protegida. Ah, mas se ela estiver de moto, ela vai estar de capacete, porque o capacete, né, é o uso obrigatório. Então, ela tem uma proteção ali. O pedestre não, é o mais frágil. 2. Dentre as alternativas, qual se refere ao objetivo do texto lido? Então, aí, letra A, apresentar informações sobre determinado assunto sem a intenção de convencer o leitor, ou apresentar informações sobre determinado assunto a fim de convencer o leitor a respeito de um ponto de vista. Número 3, meninos. No início do texto, o autor comenta sobre a visão negativa que as pessoas costumam ter em relação ao trânsito. Letra A. Qual é o posicionamento dele sobre essa visão? Partindo aí para a letra B. Considerando que o texto lido é um artigo de opinião, gênero, só relembrando, gênero que já foi estudado por nós, segundo bimestre, tá? Qual é a importância de o autor ter mencionado essa visão pessimista das pessoas? Vamos aí para 4. Para convencer o leitor, foram empregados argumentos, isto é, uma sequência de raciocínios que norteiam, ou seja, circulam, né, que está presente, o leitor e reforçam o ponto de vista do autor. Letra A. Quais foram os argumentos utilizados pelo autor? Você vai dizer quais foram esses argumentos. Letra B. Em sua opinião, esses argumentos são convincentes? Explique. Eles conseguem aí convencer a pessoa de que essa visão e de que esses argumentos do autor sejam os mais corretos? Explique. Agora já vamos aqui para número 5. Para tornar mais convincentes as ideias defendidas, podem-se utilizar alguns recursos, tais como citações de autoridade, em que se emprega o discurso de um especialista, comparações, exemplificações ou dados estatísticos. Então, dá mais veracidade e um poder maior, né, de persuasão, né, para convencer aí, né, o outro com a sua ideia defendida é a mais correta. Qual desses recursos foi empregado no texto lido? Então, qual que foi? Foi citação de autoridade? Foi comparação? Foi exemplificação? Ou foram dados estatísticos? B. De que forma as ideias foram apresentadas? De que maneira elas foram apresentadas no decorrer do texto? 6. O autor afirma que todos são responsáveis por um trânsito mais civilizado. Que atitudes devem ser tomadas para que o trânsito se torne um espaço de convivência ideal? Então, você vai dissertar, você vai falar aí nessa questão aí, né, de ser civilizado, né? Que o trânsito é ele precisa ser um ambiente de convivência tranquilo e não violento, né, ou de forma mais educada, tá? 7. No final do texto, o autor faz um questionamento. Leia. Quando isso acontecer, como você agirá? Letra A. A quem ele é destinado e por que o autor faz esse questionamento? Para quem que essa fala aí que está em laranja aqui é destinada? E por que ele faz esse questionamento? Ele faz essa pergunta. B. Qual seria a resposta a esse questionamento? O que seria a resposta, né, para essa pergunta? Aí aqui, meninos, conversando sobre o texto e discutindo ideias, construindo valores, são exercícios a serem feitos durante aí a correção, tá? Porque são exercícios que é só para voltado para discussão de ideias, né, e a argumentação em si.
Continuando aí, explorando a linguagem. Número 1. Leia o trecho a seguir. Compreender que o trânsito é um espaço de convivência social significa dizer que ele não pertence só a nós, caro leitor, mas a todos na mesma medida. Letra A. Com qual função o termo em destaque foi utilizado no texto? Esse todos aqui, né? Qual que é a função desse termo? B. A que essa palavra se refere? Ela se refere a quê? E na letra C, que efeito de sentido o emprego dessa expressão atribui ao texto, né? Que sentido seria esse todos, né? Essa expressão todos? Número 2, observe esse trecho. Pois bem, perceba, caro leitor, que o exemplo ilustra o que acontece com a vida de milhares de pessoas todos os dias nas cidades. Letra A. Em vários momentos do artigo, ocorre o diálogo do autor com o leitor. Qual é o efeito disso em um artigo de opinião? Então, quando tem esse diálogo, né, entre o leitor, entre o autor, né, e o leitor, qual que é o efeito que traz, né, em torno disso? É uma questão de uma intimidade, no sentido de estar mais próximo? O que, né, isso representa? B. No trecho acima, o autor emprega um adjetivo ao dirigir-se ao leitor. Identifique e explique o efeito de sentido desse emprego. Meninos, uma dica. O que é um adjetivo? Adjetivo é a classe de palavras que vai dar uma característica, né, que vai falar algo sobre o substantivo. Então, o adjetivo ele tem essa função de caracterizar, de dar qualidade ao substantivo. Então, quando diz aí leitor, antes de leitor, nós temos um adjetivo. Então, você vai identificar e vai explicar que efeito de sentido tem o emprego aí desse adjetivo, tá? Seguindo aí, né? Releia o fragmento. Carla, por sua vez, está na mesma avenida, ao lado de João José, e encontra-se bastante ansiosa. Gente, pelo amor de tudo que vocês têm, ansiosa é com S. Eu canso de ver em tudo que é escrito em rede social, em aplicativo de conversa, em textos, ansiosa, ansioso escrito com C. Por favor, não façam isso, tá? Lembrem-se que ansiosa é com S. Seguindo aí. E encontra-se bastante ansiosa, com 1000 preocupações, porque tem de efetuar um pagamento no banco que está fechando e ainda pegar o filho no inglês e deixá-lo na casa da avó. Letra A. A que classe gramatical pertence a palavra destacada? Bastante. Qual que é a classe de palavras? Aí é a análise, né, que você vai analisar a palavra. Ah, mas como que eu vou descobrir se eu não sei qual é a classe de palavras? Né? Como que eu faço? Você procura num dicionário, por exemplo. Um dicionário, na maioria deles, tem lá, né, qual é a classe de palavras, tá? B. Identifique um sinônimo que poderia substituir a palavra destacada. Sinônimo, o que é sinônimo? São palavras, né, com a escrita diferente, né, outras palavras, mas que têm sentido semelhante, sentido próximo. E o antônimo é o contrário, tá? 2. O autor utilizou letras maiúsculas em algumas palavras do texto. A. Identifique as palavras, né? O que elas representam no texto. Então, você vai lá, marca lá no texto e vai responder o que elas representam aí dentro dessa construção textual. B. Por que o autor utilizou esse recurso gráfico? Qual que é o recurso gráfico? Escrever em letra maiúscula. Então, por que ele, né, utilizou-se disso? Seguindo aí, releia este trecho. Compreender que o trânsito é um espaço de convivência social significa dizer que ele não pertence só a nós, caro leitor, mas a todos na mesma medida. Significa que os interesses individuais, no momento que se entrecruzam, devem ser negociados, visando o bem coletivo, pois, assim como nós, outros também estão querendo utilizar o espaço
que lhe és de direito. Que sentido admite o verbo negociar no trecho acima? Qual que é o sentido aí, né, do verbo negociar, né, no trecho aí, né? Ele tá, né, negociados. Ele tá no particípio. Então, qual que é o sentido que esse verbo estabelece aí nesse trecho? Então, é o que você vai responder aqui na número 3, né? E aí finaliza-se aí as tarefinhas, os exercícios aí de casa, tá bom? Só lá na tela que tá a identificação do exercício de casa. Então, é responder os exercícios da 60 a 66, tá? Lembrando que a 60 e a 61 é o texto, a leitura do texto, tá bom? Meninos, um ótimo dia aí para vocês, tudo de bom, bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição, só me procurar. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!